Querido Dios, Querido Deus, te damos muchas gracias por este sábado que nos has dado, te damos muitas graças por esse sábado que nos concedes, que a través de la tecnología podemos reunirnos que através da tecnologia podemos estar reunidos para poder estudiar sobre tu palabra y tu carácter. para poder estudar sobre a tua palavra e o teu caráter. Queremos pedirte que nos ayudes a entender cómo nos has guiado Queremos pedir que o Senhor nos ajude a entender como tem nos guiado y cómo vas a continuar guiándonos. e como também irá continuar nos guiando. Pedimos que ilumines nuestras mentes y que nos ayudes. Pedimos que ilumine as nossas mentes e nos ajude, En nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén. Amém. Bueno. Em, a ver si puedo compartir el pizarrón acá. Vou tentar compartilhar a minha tela. Avísenme si se ve ahí. Agora sim. ¿Sí? Ok. La vamos a ir usando al pizarrón igual, pero dentro de un ratito, todavía no. Daqui a pouco a gente vai utilizar a tela, mas por enquanto ainda não. Ok. Bueno, hoy de lo que quería hablar, Hoje o que eu queria falar, como mencionamos en la oración, como mencionamos na oração, era sobre la forma en la que Dios nos ha estado guiando é sobre a forma como Deus tem nos guiado y sobre el próximo hito que está delante de nosotros, e sobre o próximo marco que está diante de nós, que es la ley dominical. que é a lei dominical. Como nosotros ya sabemos, eso es un término figurativo. E como nós já sabemos, isso é um termo figurativo. Desde 1989 hasta hoy, Desde 1989 até hoje, Dios ha estado guiando a un grupo de personas Deus está nos guiando a um grupo de pessoas para que pudiéramos estar preparados para ese evento. para que possamos estar preparados para esse evento. Y la forma en la que Él hizo eso, E a forma que ele fez isso, la forma en la que Dios nos está guiando, a forma como Deus nos guia, es dándonos herramientas é nos dando ferramentas para que podamos entender con Él, entender para que possamos entender la forma de ser de Dios a forma de ser de Deus y información sobre los eventos finales de la historia de esta tierra. e também sobre a informação sobre os eventos finais da história dessa terra. Y la razón por la cual Dios está haciendo esto E a razão pela qual Deus está fazendo isso es para que podamos no tener miedo é para que a gente possa não ter medo de aquello que no sabemos. de reconhecer aquilo que não sabemos ou não conhecemos. Y lo que nosotros tenemos por delante, lo que todavía no hemos vivido, E aquilo que nós temos pela frente, aquilo que ainda não vivemos, aquello para lo que tenemos que estar preparados, é para isso que devemos estar preparados, es la ley dominical. que é a lei dominical. Y el objetivo del estudio de hoy E o objetivo do estudo de hoje es poder repasar un poco é poder repassar um pouco tanto los eventos que han ido aconteciendo tanto os eventos que foram acontecendo, como poder recordar también como também a gente poder relembrar y divertirnos un poco e nos divertirmos um pouco al observar la metodología ao observar a metodologia e intentar ponerla en práctica. e tentar colocá-la em prática. Exacto. Bien.
Primero que nada, quería mencionar lo siguiente. Primeiramente, eu queria mencionar o seguinte: Nosotros como grupo nós, como grupo, hemos pasado por un proceso de cambios. temos passado por um processo de mudanças. Cambios para poder mejorar y estar preparados Mudanças para poder melhorar e estar preparados para diferentes eventos. para eventos diferentes. Ese proceso de cambios lo conocemos como la línea de reforma de los sacerdotes. E esse processo de mudança nós conhecemos como a linha de reforma dos sacerdotes. Como nosotros sabemos, hoy en día E como nós sabemos, hoje em dia, ese periodo de reforma quedó atrás. esse período de reforma ele ficou para trás. Ya no estamos más en esa línea de los sacerdotes. Não estamos mais nessa linha dos sacerdotes. El año 2021 ya pasó. Essa linha de 2021 já passou. Lo que podemos hacer hoy es mirar en forma retrospectiva O que nós hoje podemos fazer é ter um olhar retrospectivo para ver qué pasó en ese periodo. para ver o que aconteceu nesse período. Desde ese punto de vista, A partir desse ponto de vista, el año 2021 ya no tiene tanta importancia para nosotros como sacerdotes, o ano de 2021 já não tem tanta importância para nós como sacerdotes, pero sí tiene importancia para nosotros como 144.000. mas tem importância para nós como 144.000. Este asunto de poder separar la línea de los sacerdotes E esse assunto de poder separar a linha dos sacerdotes de la línea de los 144.000 da linha dos 144.000, es muy importante, ela é muito importante. así como también es importante Assim como também é importante poder ver toda esa historia poder ver toda essa história como un todo. como um todo. Desde el año 2001 hasta la ley dominical Do ano 2001 até a lei dominical, es una dispensación. nós temos uma dispensação. ¿Qué dispensación es? E que dispensação é essa? ¿Pueden abrir los micrófonos? Se vocês quiserem abrir os microfones, Quiero que sea interactivo a partir de ahora. porque a partir de agora eu quero que seja interativo. Decreto dominical. La ley dominical, A lei dominical, voy a dibujar acá. eu vou desenhar isso aqui na tela. Desde el 2001 hasta la ley dominical. De 2001 até a lei dominical, ¿Cómo podemos llamarle o cómo conocemos esa dispensación? como nós podemos chamar essa dispensação? Como é que ela é conhecida? Netineos o el mundo. Dos netineus ou do mundo? De los netineos o del mundo, ok. Ah, no, perdón, solo levitas. Perdão, os levitas. Bien, capaz que es demasiado amplia la pregunta que hice. Talvez a pergunta que eu fiz é bem ampla. Si lo miramos dentro del contexto de la línea de los 144.000, Se olharmos dentro do contexto da linha dos 144.000, ¿qué dispensación es? que dispensação seria? A chuva temporã? La lluvia temprana. A chuva temporã. ¿No es la tardía? No, Será que não é serôdia? la tardía viene después de la ley dominical. A chuva serôdia vem depois da Entonces lei me equivoqué. dominical. Sí, la voy a dibujar acá. Eu vou colocar aqui. La lluvia temprana y la tardía, como decía Raquel ahí. A chuva temporã e a chuva serôdia, tal como a Raquel mencionou. Entonces, de 2001 a la ley dominical es la temprana. Então, até de 2001, a lei dominical, nós temos a chuva temporã. Pero a su vez, Mas, por em, sua vez, Thais tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo, Tato? Thaís, você levantou a mão? En realidad soy Matías, la computadora de ella.
Ah, bien. Quería decir que eso de lluvia temprana y lluvia tardía depende de qué línea, de qué modelo de agricultura estés mirando, porque es como que está correcto, hay un tiempo ahí de temprana y tardía, pero es medio relativo, o sea, depende de qué línea estés mirando. Então, existe sim essa visão de chuva temporã, mas na verdade depende de que perspectiva nós estamos olhando. Ujú. Sí, concuerdo. De la perspectiva de los 144.000, Sim, pela perspectiva dos 144.000, sería la lluvia temprana, seria a chuva temporã, ¿correcto? certo? Sí, genial. No, solo dije eso para explicar por qué Raquel, o sea, para más o menos aportar de por qué Raquel dijo lluvia tardía. Así que, como que no está mal tampoco lo que dijo Raquel. Então, eu só mencionei isso, na verdade, para dar um pouco de apoio ao que a Raquel mencionou, porque não estava errado. Ujú. Sí, correcto. Gracias. Obrigada. Bien. Entonces, Perdón, como... Ujú. a mí no me queda claro. Además perdí la pantalla donde estabas mostrando. No sé cómo volver, pero aparte, claro, en lo que me puse a tratar de buscarla, perdí un poco el hilo, no me quedó claro lo que explicaste, la lluvia temprana, la lluvia tardía, según. Então, eu perdi um pouquinho aqui, eu não consegui entender a parte que você explicou da chuva temporã e da chuva serôdia. Voy a intentar resumirlo un poquito más corto. Então, eu vou tentar resumir, vou tentar fazer isso um pouco mais curto. Estábamos hablando de que como grupo pasamos por dos experiencias. Nós estamos falando de que, como grupo, nós passamos por duas experiências. La experiencia de los sacerdotes A experiência dos sacerdotes y la de los 144.000. e a dos 144.000. Voy a dibujar acá también 1989. Eu vou colocar aqui também 1989. Perdón, Y... ¿cómo puedo volver a esa pantalla? Que la perdí, no sé cómo volver. que la perdiste. Como é que eu posso voltar atrás à parte que você tinha compartilhado? Eu creio que perdi. No sé por Estoy qué. estoy en el celular y me aparecen la tuya chiquita, la de Lara, la de Ministerio Libriño, y hago para un lado y hago para el otro y no me aparece. Andy, quizás podés dejar de compartir y compartir de vuelta. A ver, pruebo. Então, nós vamos desligar e tentar compartilhar a tela novamente, porque algumas pessoas não estão conseguindo ver a tela. Ay, gracias. Ojalá que sí. Ahora está apareciendo. Ahora sí. Mil gracias. Sí, ahora sí apareció. Mil gracias. Bien, buenísimo. Entonces Ay, estaba perdón, que dibujando... ¿Se se fue de me fue. nuevo? Sí, no, pero ya está. La recuperé. Ok. Entonces estaba dibujando 1989. Então, eu coloquei aqui 1989. 2001, la ley dominical. Falei de 2001 até a lei dominical. Y voy a colocar acá el cierre de la puerta de gracia. E vou colocar aqui também o fechamento da porta da graça. Lo que estábamos diciendo es que pasamos por dos experiencias, sacerdotes y 144.000. Então, o que nós estamos dizendo é que nós passamos por duas experiências, a dos sacerdotes e a 144.000. Y que la experiencia de los sacerdotes ya pasó. E que a experiência dos sacerdotes, ela já passou. Voy a poner acá el año 2021. Vou colocar aqui 2021, 2019, 2019, 2018,
2018 y 2014. e 2014. Hasta el 2021 Até 2021, llega la línea de los sacerdotes. chega a linha dos sacerdotes, ou é a linha dos sacerdotes. Pero la línea de los 144.000 abarca todo el camino. Só que a linha dos 144.000, ela tem toda essa trajetória, todo esse caminho. Entonces, si hablamos de lo que habíamos hablado desde 2001 a la ley dominical, Então, quando a gente fala de 2001 até a lei dominical, como un periodo entero, como todo um período, es parte de la línea de los 144.000 é parte da linha dos 144.000, y es la lluvia temprana. que é a chuva temporã. Simplemente eso, Grace, ¿se entendió? Era só até aqui que eu tinha chegado, Graciela. Deu para entender? Sí, 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 perfecto, perfecto, muchísimas. Sí, viéndolo es más fácil. Además, claro, me distraje buscando y buscando cómo lo podía encontrar, entonces ya no, tampoco podía oír bien lo que estabas explicando. Mil gracias. Tranqui, buenísimo. Ok, hablando de esto entonces, Então, falando sobre isso, la dispensación que estamos hablando, la lluvia temprana, essa dispensação que nós estamos falando da chuva temporã, por ser una dispensación, ela, por ser uma dispensação, tiene que tener dos cosas, ela tem que ter duas coisas, dos hitos. dois marcos. ¿Cuáles hitos son? Quais são esses marcos? Aumento de conhecimento e formalização. Aumento de conocimiento y formalización. 2019, 2019, voy a marcar un poquito más fuerte acá, eu vou destacar um pouco mais esse marco, y 2021. e 2021. ¿Qué fue el aumento de conocimiento en el 2019? Qual foi o aumento de conhecimento em 2019? ¿El feminismo feminismo. radical? Pedro dijo el feminismo y Grace el feminismo radical, creo que dijiste. Então, tanto Pedro como a Graciela Sim. mencionaram o feminismo, que é o feminismo radical. Yo voy a poner acá qué es el feminismo, Eu vou colocar aqui feminismo, porque si bien es sobre el mismo tema, porque é sobre o mesmo tema. el feminismo radical Temos o feminismo radical, fue una elaboración un poco más profunda sobre el feminismo. que é uma elaboração mais profunda sobre o feminismo, Que fue dado en 2021. que foi dado em 2021. Sobre esta dispensación, entonces, volviendo a hablar sobre 2021 hasta la ley dominical, Então, voltando a falar de 2001 até a lei dominical, essa dispensação, lo interesante es que en gran parte de ese periodo o interessante é que em grande parte desse período, vivimos como sacerdotes nós vivemos como sacerdotes, y al mismo tiempo como 144.000. mas ao mesmo tempo como 144.000. El tema del feminismo que fue dado en el 2019, E o tema de feminismo que foi dado em 2019, en realidad ya había sido dado en el 2018, na realidade já havia sido mencionado em 2018, en el clamor de medianoche. com o clamor da meia-noite.
Y el tema del feminismo radical E o tema do feminismo radical también fue dado antes del 2021. também foi dado antes de 2021. Es por esto que nosotros tenemos que poder separar É por isso que nós temos que separar una experiencia de la otra. uma experiência da outra. Debemos ver, por un lado, la experiencia de los sacerdotes Porque, por um lado, nós conseguimos enxergar a experiência dos sacerdotes, y por otro lado, la experiencia de los 144.000. e, por outro lado, a experiência dos 144.000. Y ahora quiero leer una cita Agora vamos ler uma citação de Elena de White en una revista que se llama Broadside. Voy a dar la referencia acá. É uma citação de Ellen White, que é de uma revista chamada Broadside, no inglês. Del 6 de abril. Nós vamos colocar a referência aqui, que é Broadside, 6 de abril, 1846. 1846. Broadside. Broadside 1. Perfecto. La tenemos en inglés y en portugués. Nós só temos essa citação em português e inglês. Así que la vamos a leer en portugués y la vamos a no. Estamos complicados con el portugués y el español. Vamos a hacer un parafraseo. Capaz que Graciela me ayuda con la palabra. En español. Então, nós vamos ler em português e vai ser parafraseado no espanhol. E diz o parafrasear seguinte: Gracias. em fevereiro de 1845, tive uma visão de eventos que começaram com o clamor da meia-noite. Vi um trono e sobre ele sentaram-se o pai e o filho. Olhei para o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. A pessoa do Pai que eu não podia contemplar, pois uma nuvem de luz gloriosa o cobria. Perguntei a Jesus se seu pai tinha uma forma como ele. Ele disse que tinha, mas eu não podia contemplá-la, pois disse que se você contemplasse uma vez a glória de sua pessoa, deixaria de existir. Antes do trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi uma empresa curvada diante do trono, profundamente interessada, enquanto a maioria deles se levantou desinteressada e descuidada. Aqueles que estavam curvados diante do trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Depois ele olhava para seu pai e parecia estar suplicando com ele. Uma luz viria do pai para o filho e do filho para a companhia que estava em oração. Então eu vi uma luz muito brilhante vir do pai para o filho, e do filho ela acenava sobre o povo antes do trono. Mas poucos receberiam essa grande luz. Muitos saíram debaixo dela e imediatamente resistiram. Outros foram descuidados e não apreciaram a luz, e ela se afastou deles. Alguns apreciaram e foram e se curvaram com a pequena companhia de oração, pequeno grupo de oração. Esse grupo recebeu a luz e se regozijou com ela, pois seu semblante brilhava com a sua glória. E vi o Pai levantar-se do trono e em sua carruagem em chamas entrar no Santo dos Santos, dentro do véu, e sentou-se. Vou ler toda até o final? The thrones, I saw the thrones. This company all, and I saw the Father. There was thrones. Okay. No, está certo aí. No grupo do livrinho, não. Nós estávamos tentando compartilhar o texto no Zoom. Y también voy a mandarlo en portugués al grupo de Uruguay. Então, nós vamos mandar a citação no português para o grupo do Uruguai. Y después la vamos a traducir a español también. E depois ela vai ser traduzida no espanhol.
Ahí, ahí dice que esa cita está en Primeros Escritos. Sí, Creo que no está. yo te Creo iba a que decir que ya lo hemos leído unas cuantas veces o sea, Sí. ya sabemos en español igual más o menos de qué se trata. Más o menos de qué se Capaz que no trata. sé. Sí. Claro, Eh, quizás no todo palabra por palabra, pero sí. Sí, está una buena parte de la cita ahí. Yo solamente quería leer de esa referencia porque vamos a leer 2 párrafos más. Então, eu apenas queria ler dessa citação, porque nós vamos ler mais 2 parágrafos, Que están en el mismo contexto, pero no están en Primeros Escritos. que está no mesmo contexto, mas não está em Primeiros Escritos. Ok. Voy a hacer Vamos a hacer un pequeño paréntesis Então, eu quero abrir um pequeno parênteses para poder hacer ese pequeño ejercicio de metodología. para que a gente possa fazer esse pequeno exercício de metodologia. Elena White en esta cita sabemos que estaba hablando del clamor de medianoche. Nessas citações, nós vimos que Ellen White está falando sobre o clamor da meia-noite. Y es esa la luz que nosotros queremos entender, E essa é a luz que nós queremos entender, que nos va a preparar para la ley dominical. que vai nos preparar para a lei dominical. Pero también sabemos, por otro lado, Mas, por outro lado, também sabemos que Elena White no está hablando en esa cita del clamor de medianoche que nosotros vivimos. Mas também sabemos que nessa citação Ellen White não está falando do clamor da meia-noite que nós conhecemos ou que nós vivemos. Nosotros pasamos por el clamor de medianoche de 2018 Nós passamos pelo clamor da meia-noite de 2018 y Elena White está hablando sobre el clamor de medianoche en la época de los mileritas. mas a Ellen White está falando do clamor da meia-noite da época milerita. Era la luz que vino antes de Jesús moverse en el santuario. Que foi a luz que veio antes de Jesus ir para o Santíssimo, ou se mover no santuário. Bueno, entonces, volviendo a la cita, ella tuvo una visión Então, voltando para a citação, Ellen White teve uma visão en 1845, en febrero, em fevereiro de 1845, bien después de Jesús moverse en el santuario, logo depois, ou bem depois de Jesus se mudar no santuário, en la que vio una cadena de eventos comenzando con el clamor de medianoche. onde ela viu uma cadeia de eventos começando com o clamor da meia-noite. En la visión había un trono Nessa visão, ela via um trono en el que estaban el Padre y el Hijo. que estava o Pai e o Filho. Adelante de ese trono, E diante desse trono, ¿quiénes estaban? quem estava? Había una compañía de adoradores. Tinha um grupo de adoradores, Un grupo de adoradores. Voy a poner acá el trono eu vou desenhar aqui o trono, y muchas personas. Perdón, y ¿no pueden leerlo en personas. castellano para entender lo que están hablando? No lo tenemos en castellano. Bueno, Então, a gracias. gente não tem a citação em espanhol. Ujú. Ahí lo mandamos en portugués para que sea un poquito más similar, pero... ¿Lo tenés en español ahí? Ahí capaz que lo podemos mandar en español. Ok, en un minuto ya lo mandamos en español. Bien, entonces había gente que estaba delante del trono. Então, nós temos pessoas diante desse trono. ¿Estaban todos en la misma posición delante del trono?
Será que eles estavam todos na mesma posição diante do trono? Eso no me acuerdo si había algunos parados y otros arrodillados, eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo que había diferentes actitudes. Eu não me lembro se alguns estavam em pé, outros ajoelhados, mas eu sei que haviam atitudes diferentes. Ahí Barbie mandó la cita en el grupo de WhatsApp. Então, a Bárbara mandou a citação em espanhol no grupo de WhatsApp. Y la Está- gente en portugués la tiene en el grupo del libreño, ¿no? Tá no chat. En el chat de Zoom. Yo no puedo, estoy en el teléfono, si salgo de acá no puedo, tengo que estar saliendo y entrando, no puedo. Ok, voy a leer un poquito esa parte de nuevo. Então, a gente vai fazer novamente a leitura no espanhol um pouquinho. Dice, ante el trono vi al pueblo adventista, Então, diante do trono estava o povo adventista, la iglesia estava a igreja y el mundo. e estava o mundo. Voy a escribir acá, E eu vou escrever isso aqui. pueblo adventista, Temos o povo adventista, la iglesia temos a igreja y el mundo. e o mundo. Y después dice, vi una compañía inclinada ante el trono, Depois diz, vi um grupo de pessoas que se prostrava diante do trono, mientras la mayoría permanecía desinteresada y descuidada. só que a maioria parecia desinteressada e descuidada. Entonces yo voy a dibujar gente postrada, Então, eu vou colocar a gente prostrada. Estão de joelhos. imagínense que eso es alguien postrado de joelhos. Imaginem que são pessoas ajoelhadas aqui. Voy a escribir porque no se parecen mucho. Eu vou escrever aqui porque não parece que estão ajoelhadas. La verdad que no. Voy a mover esto un poquito. Ahí. Arrodillados y estos van a estar parados. Então, esses aqui estão em pé, estão parados, e os outros estão ajoelhados. La próxima voy a practicar mis dibujos. Na próxima eu vou praticar um pouco mais. Bien. Un pequeño truquito, Então, um pequeno truque, si lo podemos decir así. se é que a gente pode chamar assim. En ningún momento dice que las demás personas están paradas, ¿no? Então, em algum momento diz que algumas das pessoas elas estavam paradas. ¿Qué regla nos ayuda a ver que en realidad sí están parados? E que regra nos ajuda a ver que elas estão em pé? Comparar y contrastar. Comparando e contrastando? Exactamente. Certo. Bien. Ok, entonces tenemos una compañía. Então, nós temos esse grupo de pessoas. Compañía 1, le voy a poner. Então, temos o primeiro grupo. Y la compañía 2. E o segundo grupo. Rápidamente, ¿cuáles son las características de la compañía 2? Quais são as características do segundo grupo? Están Alguien que- arrodillados y están ¿Mm? adorando. Estão adorando, estão ajoelhados, Fervientes. estão sorridentes. Fervientes. Ferventes, perdão. Fervientes. ¿Algo más? O que mais? Donde dice fervientes, en inglés dice
si es esa la misma palabra. No. A fervientes y voy a poner profundamente interesados. Então, no inglês diz profundamente interessados. Eu creio que em português também. Y en español también. Dice así. Sí, quizás fue mi interpretación de ferviente fue por eso, de que estaban fervientemente interesados o profundamente interesados, claro. Então, eu interpretei esse ferventes assim, porque diz que estão profundamente interessados. Me parece que está súper correcto. Solamente que me quiero quedar con las palabras más literales. Então, eu apenas quero ficar com as palavras que são mais literais. Y ahora las características de los otros. E agora, os outros, o primeiro grupo, que características eles têm? Ya dijimos que estaban parados. Já dissemos que eles estavam em pé, Estaban desinteresados. estão desinteressados. ¿Y qué más? E o que mais? No sé si decía distraídos, pero más o menos es algo. Dice, sí, es eso mismo, pero dice descuidado. Então, Descuidados. a Aí está. palavra que está lá não é distraídos, mas sim descuidados. Bien. Después quiero que sigamos. Dice, los que estaban inclinados ante el trono ofrecían sus oraciones y miraban a Jesús. Então, segue dizendo, aqueles que estavam prostrados diante do trono ofereciam as suas orações e olhavam a Jesus. Entonces él miraba a su padre y parecía estar suplicándole. E ele olhava para seu pai e parecia que estava suplicando. Una luz vendría del Padre al Hijo y del Hijo a la compañía orante. Uma luz viria do pai para o filho e do filho para o grupo que estava orando. Voy a poner acá que ellos entonces estaban recibiendo luz. Então, eu vou colocar aqui que eles estavam recebendo luz Y los otros no estaban recibiendo esa luz. e que o outro grupo não estava recebendo essa luz. Pero creo que esas dos características que dijiste antes también sería bueno ponerlas, porque las dos estaban orando, los otros estaban descuidados y además estaban mirando a Jesús. Creo que esas dos cosas son muy importantes antes de recibir la luz, porque recibían la luz por esas dos actitudes. Sí. Então, eu creio que é importante que você coloque ou escreva aí também essas outras duas características, que eles estavam em pé, olhando para Jesus, mas estavam orando. Entonces voy a poner acá adorando, orando. Então, aqui Em onde pie eu no, estou adorando, eu vou colocar que também estavam em oração Y mirando a Jesús. e estavam olhando para Jesus. ¿Están ahí? Sí, faltó orando. Lo puse acá arriba junto con adorando. Eu coloquei orando aqui onde está tá. escrito adorando. Perfecto. Bien. Y después dice, entonces vi una luz muy brillante que venía del Padre al Hijo. E segue dizendo, então eu vi uma luz muito brilhante vir do pai para o filho. Entonces voy a poner acá que después de toda esta escena, Então, depois de toda essa cena, yo no sé si en español quedó tan claro como en el inglés, eu não sei se em espanhol fica tão claro como no inglês, pero la luz que hasta ese momento venía de el Padre al Hijo y del Hijo a la compañía que oraba, mas essa luz que vinha do pai para o filho e do filho para esse grupo de pessoas que estava em oração, no era la misma luz que aparece ahora. não é a mesma luz que aparece agora. ¿Okay? Entonces voy a poner acá que ahora viene una luz muy brillante. Então, eu vou colocar aqui que agora vem uma luz muito brilhante.
Pregunta, ¿quién recibe, sobre quién viene esa luz brillante? E essa luz brilhante, ela vem sobre quem? Solo sobre esa compañía, me parece. ¿Alguien más? Só sobre essa companhia? Alguém mais? Em cima, companhia e esse grupo. No, no me acuerdo, porque me parece que los otros que están de pie, como que les molesta la luz. Capaz que sobre todos. Tengo una idea de que los que estaban de pie como que les molestaba esa luz tan brillante. Eu Bien. tenho uma ideia que esses que estão em pé, essa luz os perturba ou machuca de alguma forma. ¿Alguien que tenga el texto enfrente? Alguém que esteja com esse texto? ¿Nadie? Ninguém está vendo o texto? Puede ser la gente en portugués también, ¿eh? Pode ser alguém que esteja assistindo também no português. Como que vai a linha mesmo? ¿Qué, perdón? Qual sentença? Estamos hablando sobre después de que dice una luz vendría del Padre al Hijo y del Hijo a la compañía orante, entonces vino una luz muy brillante que venía del Padre al Hijo. Estamos na parte do texto que diz que uma luz viria do Pai para o Filho e do Filho para esse grupo que estava em oração. Y vemos que la primera luz E nós vimos que a primeira luz venía sobre los que estaban arrodillados. vinha sobre aqueles que estavam ajoelhados. Y la pregunta es, ¿la luz brillante sobre quién viene? E a minha pergunta é, essa luz brilhante vinha sobre quem? Bueno, para mí viene para todos. El tema Para es que cada todos. quien la recibe de manera diferente. Eu creio que ela vinha sobre todos, mas cada um a recebe de forma diferente. Exacto. Certo. Entonces voy a poner acá que vino la luz Ochi. brillante. Pode Então eu vou falar? colocar aqui que vem uma luz brilhante. Sí, puedes falar. Sim, pode falar. Obrigado. A luz brillante es para todos, pero no todos la reciben con el mismo ánimo. Los primeros se apartan. Creo, el primer grupo se aparta. Ajá. Los otros, porque hay varios grupos, porque en este grupo que tú dibujaste parados, Andrés, yo creo que hay varios grupos de los que no aceptan. O algo Ajá. así, ¿no es? Sí. Então, eu creio que dentro desse grupo que você está falando, alguns resistem a essa luz, não aceitam essa luz. Perfecto. Entonces, como los dos están diciendo, Pedro y Raquel, la luz brillante vino sobre todos. Então, tal como a Raquel e o Pedro mencionaram, essa luz brilhante, ela vem sobre todos, A diferencia de la luz anterior, diferente da luz que veio anteriormente, pero no todos reaccionan de la misma manera. só que nem todos reagem a essa luz da mesma forma. Generalmente, nosotros pensamos que hay dos grupos de personas Normalmente, nós pensamos que existem dois grupos de pessoas que reaccionan ante esa luz de forma diferente. que reagem perante essa luz de forma diferente. En el estudio anterior, Mas no estudo anterior, Vimos que eran tres. vimos que eran tres. Pedro nos había mostrado que eran tres. o Pedro já havia mostrado que eram três. ¿Cuáles son esos tres? E quais eram esses três? Esses três grupos? Creo que eran, por un lado, bueno, los fervientes, por otro lado, los que rechazaban abiertamente y otros eran los descuidados.
Então, nós tínhamos aqueles que eram os servos, aqueles que eram descuidados e também aqueles que rejeitavam essa luz. Ajá. Entonces, leyendo la frase, dice, pero pocos quisieron recibir esta luz. Muchos se apartaron de ella y se resistieron inmediatamente. Então, diz assim, mas poucos recebiam essa grande luz, muitos saíram debaixo dela e imediatamente resistiram. Outros foram descuidados e não apreciaram a luz. Salen y rechazan inmediatamente. Então, eles a rejeitam de imediato, ou saem debaixo dela. Otros fueron descuidados y no apreciaron la luz, Outros foram descuidados e não apreciam a luz, y ésta se alejó de ellos. e ela se afastou deles. Descuidados, Então, temos os descuidados, aceptan la luz, aceitam a luz, pero no la apreciaron, só que não apreciam essa luz. y la luz se alejó de ellos. Então, a luz se aparta dessas pessoas. ¿Y después quién viene? E depois quem vem? Los que la aceptan y que la valoran, que sus rostros resplandecen. Los que la aceptan. Aqueles que aceitam e aqueles que fazem resplandecer essa luz, que dão valor a essa luz. Aceptan y, como dice en español, apreciaron. La aceptan o la aprecian, la aprecian. Valoran también, se puede poner. Valoran. A gente pode colocar aqueles que dão valor a essa luz, e no texto diz aqueles que apreciam essa luz. ¿Y qué hacen cuando la reciben, la aprecian? E o que eles fazem quando eles recebem essa luz e eles apreciam a luz? O sea, la reciben, la aceptan y la valoran. Então, eles apreciam, recebem e valorizam a luz. Y se postran. Para poder, ahí va, para poder esa pregunta solamente viendo el texto, porque lo dice después. ¿Cómo dice Raquel? Tal como disse a Raquel, essa resposta ela está no texto. ¿Cuál es, Raquel, lo que vos dijiste? ¿Qué es lo que dijiste? Que O se que você postran. mencionou, Raquel? Se postran. Que eles se prostram. Eu não sei falar português, não sei como se diz. Español está bien. Pode falar em espanhol. ¿Con quiénes se postran? Então, diante de quem é que eles se prostram? Se curvam? E se postran ante Jesús. Ante el Diante trono. de Jesus? Diante do trono? ¿Vos tenés el texto ahí, Raquel? ¿O estás haciendo No, trampa? estoy adivinando porque No solamente... pudimos leer el texto. Ya esperá, porque lo tiene Margaret, está leyéndolo y Es estamos imposible, ahí, estamos con nosotros. Bueno, alguien que lo tenga, Então, se me puede decir. alguém que tenha esse texto pode dar essa resposta? A Raquel está sem o texto. Dice que se curvaron con la compañía. Se arrodillaron Então, junto diz con que eles se curvam com essa companhia ou com esse grupo. Bien. Se arrodillan junto con la compañía, la pequeña compañía orante. Então, eles se curvam com essa pequena companhia ou esse pequeno grupo orante. ¿Qué reacción tiene la compañía orante ante la luz brillante que vino?
Que reação tem esse grupo orante mediante essa luz que veio? La reciben con regocijo. Recebem essa luz com regozijo? ¿Cuántos? Quantos? ¿Cuántos de ellos la reciben con regocijo? Quantos é que recebem essa luz com regozijo? Supongo que todos, la verdad que no sé, pero Eu estou supondo que todos, mas na verdade eu não sei. Voy a poner todos. En español dice así, esta compañía recibió la luz, no, perdón. Sí, esta compañía recibió la luz y se regocijó en ella, pues su rostro brilló con su gloria. Então diz assim, esse grupo recebeu a luz, ou essa companhia recebeu a luz e se regozijou com ela. En inglés es un poquito más específico. Em inglês é um pouco mais específico. Y dice, toda esta compañía recibió la luz. E diz, toda essa companhia ou todo esse grupo recebeu a luz. Bien. ¿Qué pasa después? E o que acontece depois? El padre se levanta del trono O pai se levanta do trono. El padre se levanta del trono. Voy a poner acá. El padre se levanta. Y voy a leerlo medio rápido. Dice, y el padre se levanta del trono y en un carro de fuego entra en el santo de los santos dentro del velo y allí se sienta. Allí vi tronos que nunca antes había visto. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. E vi o pai levantar-se do trono e em uma carruagem em chamas entrar no Santo dos Santos, dentro do véu, e sentou-se. Lá vi tronos que eu nunca havia visto antes. Então Jesus, levantando-se do trono, e a maioria daqueles que estavam curvados se levantaram com ele. ¿Qué pasa entonces después que el padre se levanta? O que acontece então depois que o pai se levanta? va a comenzar el juicio. Vai começar o juízo? entra en el Santísimo. Eles entram no Santíssimo. Exacto. El padre entra en el Santísimo. Então o pai entra no Santíssimo. Va a Y ahí comenzar el aparecen muchos tronos. Começa o juízo, aparecem vários tronos. Ujú. Y es en ese momento que Jesús se levanta también del trono. E é nesse momento também que Jesus se levanta do trono. Y la compañía también. E também a companhia. Ajá. Nuestro foco, como estábamos viendo, era sobre las personas y las reacciones que tenían ante estos eventos. O que nós temos como foco é as pessoas e a reação que elas têm diante desses eventos. Acá de nuevo nos cuenta sobre la reacción de un grupo de personas. Aqui novamente nos fala da reação de um grupo de pessoas. Sí, ¿De porque hay quiénes? otros que ni se dan Algunos nomás. cuenta. Hay otros que ni se dan cuenta. Voy a Então, alguns não se dão conta. leer lo que dice. Dice, entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Então Jesus levantou-se do trono e a maioria daqueles que estavam curvados se levantaram com ele. Entonces, ¿cuántos de la compañía que estaba postrada se levantan con Jesús? Então, quantos desse grupo que estavam prostrados se levantam com Jesus? Todos. La No mayoría. todos, no, la mayoría. De los Qué que estaban triste, postrados. qué triste. La mayoría. mayoría, no todos. Então, No é a todos. maioria, não são todos. Y la mayoría. La mayoría de los arrodillados
Então, é a maioria daqueles que estavam curvados. se levanta. Esses são os que se levantam. Y la minoría, ¿qué hace? E o que faz a minoria? Siguen quedan. orando como si no hubiera pasado nada. Seguem orando como se não estivesse acontecendo nada. La minoría no se levanta. Então, a minoria, eles não se levantam. Después, ¿qué más? Y no vi pasar ni un rayo de luz de Jesús a la multitud descuidada después que él se levantó. E não vi um raio de luz passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou. Pregunta, ¿la multitud descuidada estaba parada o estaba arrodillada? Então, pergunta, essa multidão descuidada, eles estavam ajoelhados ou estavam em pé? Em pé. En pie. De pie. Parados. Parados. Bien. Unos de pie, pero otros estaban De pie. arrodillados. Então, uns estavam ajoelhados e outros estavam em pé. Porque esa minoría no estaba suficientemente atenta como para darse cuenta de lo que estaba pasando. Porque essa minoria não estava atenta para ver o que estava acontecendo. Ok. No se Yo dieron creo- cuenta que Jesús se fue, quedaron arrodillados ahí orando y Exacto. aprovechó Satanás ahí y le oraban a Satanás en vez de a Jesús. No se dieron cuenta que se fue. Eso parece que quedaron fue a oscuras. sí. Y ningún rayo más cayó sobre ellos de luz, no entró más ningún rayo de Jesús. Não entrou mais nenhum raio de Jesus, raio de luz vindo de Jesus, então Satanás se aproveita deles nesse momento. Yo voy a sugerir lo siguiente. Eu vou sugerir o seguinte: La multitud descuidada a multitude descuidada no son las personas que... No son esa minoría que estaban arrodillados y no se levantaron. não são essa minoria que estava ajoelhada e que não se levantaram. La multitud descuidada es la que nosotros habíamos visto acá, arriba, ¿no? A multitude descuidada foi o que nós vimos desse lado aqui. Descuidados, estaban parados, São os que estão em pé. descuidados, São os que estão em pé, os que são descuidados y eran una multitud. e que eram essa multidão. Los que estaban postrados ya eran pocos. Aqueles que estavam ajoelhados, eles eram poucos. La mayoría de los que estaban postrados se levanta E essa maioria dos que estão ajoelhados se levanta. y la minoría de ese grupo que ya eran pocos E esse grupo, essa minoria que já eram poucos, no se levanta. não se levanta. Y vamos a ver qué pasa con ellos después. Vamos ver o que acontece com eles depois. Bien, 5 minutos. Ok. Sobre la multitud descuidada que estaban parados, no pasó ni un rayo de luz después de que Jesús se levantó y quedaron en perfecta oscuridad. Então, sobre essa multidão de luz descuidada, depois que ele se levantou, eles foram deixados na escuridão perfeita. Entonces voy a marcar acá estos dos grupos, Então, eu vou marcar aqui que esses dois grupos, la multitud descuidada, essa multidão descuidada, no reciben más luz. eles não recebem mais luz. Estos acá que habían valorado la luz se habían ido a unir con la pequeña multitud orante. E esses aqui que valorizavam a luz, eles se juntam a essa pequena companhia, esse pequeno grupo orante. De ellos ese grupo se divide en dos de nuevo. Desses aí, se divide novamente o grupo em dois. Y lo que pasa con los que se levantan con Jesús es, E o que acontece com aqueles que se levantam com Jesus? como dice en el texto, mantuvieron los ojos firmes en Jesús cuando dejó el trono. Tal como diz no
no texto mantiveram seus olhos fixos nele quando ele deixou o trono los condujo un poco hacia afuera, e os conduziu um pouco para fora. levantó su brazo derecho Ele levanta o seu braço direito y les dijo que esperen. e diz que esperem. Jesús entra en el lugar santísimo Jesus entra no lugar santíssimo y ellos lo esperan. e eles estão esperando Jesus. Jesús les da luz, Jesus lhes dá luz, ahí donde dice, entonces Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos. onde diz, então Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. En la respiración había luz, poder y mucho amor. Nesse sopro havia muita luz, muito poder e muito amor. Alegría y paz. Alegria e paz. Entonces me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada ante el trono. Então me voltei para olhar a companhia que ainda estava curvada diante do trono. Entonces Elena primero nos habló de esta multitud que no recibe más la luz. Então, primeiro, Ellen White fala desse primeiro grupo que não recebe mais a luz. Después nos habló de la mayoría de los que estaban arrodillados, que se levantaron. Depois ela fala dessa maioria que estava ajoelhada, mas se levanta. Y la minoría que no se levanta la menciona recién ahora. E a minoria que não se levantou, agora ela menciona. No sabían que que Jesús había dejado el trono. Eles não sabiam que Jesus havia deixado o trono. Satanás parecía estar de pie junto al trono, Satanás parecia estar de pé diante do trono, tratando de llevar a cabo la obra de Dios. tentando continuar a obra de Deus. Dice que los vio mirar hacia el trono y orar. Eu os vi olhar para o trono e orar. Padre mío, danos tu espíritu. Pai nosso, nos dá o teu espírito. Y ahí Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. E aí Satanás soprava sobre eles uma influência profana. Recibían luz, Nele havia luz, mucho poder, muito poder, pero no recibían dulce amor, ni alegría, ni paz. só que eles não recebiam nenhum amor, nenhuma alegria e nenhuma paz. ¿Para qué Satanás les daba esa luz? Para que Satanás dava essa luz? Lo explica en la siguiente frase. Si alguien lo tiene. Na seguinte frase explica, se alguém estiver com o texto. Mantenerlos engañados. Mantê-los enganados. Mantenerlos engañados. ¿Para qué los quería engañar? Para que ele queria enganá-los? Para que eles saíssem do grupo? Para que salgan del grupo, no. Não. Voy a leer. Dice, el objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y hacer que retrocedieran y engañaran a los hijos de Dios. O objetivo de Satanás era mantê-los iludidos, recuar e enganar os filhos de Deus. Entonces, los hijos de Dios se habían levantado con Jesús. Então, os filhos de Deus haviam se levantado com Jesus, Lo estaban esperando en el lugar santo. estavam esperando por ele no lugar santíssimo. Y este otro grupo se había quedado orando arrodillados también en el lugar santo. E esse grupo permanecia ajoelhado, também orando no lugar santíssimo. Ou santo. No lugar santo, perdão. Sí. Entonces Satanás, Jesús primero les dio luz a los hijos de él. Então, primeiro é dada a luz aos filhos de Deus. Y después Satanás le da luz a estas otras personas que oraban todavía al trono, sin saber. E depois Satanás dá a luz a essas pessoas que oravam diante do trono sem saber. Y él hacía eso para que vayan a los que estaban esperando a Jesús de pie. E eu fazia isso para que eles fossem aqueles que estavam esperando Jesus de pé, Y que los engañen. para que pudessem enganá-los. Y la siguiente frase dice, vi que uno tras otro abandonaba la compañía que estaba orando a Jesús.
E dizia: vi que uns atrás dos outros enganavam a companhia que estava atrás de Jesus. Entonces, un grupo estaba en pie y va a engañar a los grupos que estaban orando a Jesús. Então, um grupo estava em pé e iam enganar os outros que estavam orando a Jesus. Ese grupo conseguía engañar Esse grupo conseguia enganá-los, a los que estaban realmente orando a Jesús, aqueles que estavam realmente orando a Jesus, y los que estaban realmente orando a Jesús volvían para atrás e aqueles que estavam realmente orando a Jesus, eles recuavam e inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás. e logo de imediato eles recebiam a influência ímpia de Satanás. Entonces, para cerrar, voy a hacer un pequeño resumen. Então, só para terminar, eu vou fazer um pequeno resumo. En el trono enfrente al trono hay dos compañías. Então, diante do trono, nós temos dois grupos. Una compañía está parada, la otra arrodillada. Um que está em pé e o outro ajoelhado. Unos están interesados, los otros desinteresados. Uns estão interessados e os outros desinteressados. Los que estaban interesados oraban y adoraban a Jesús Aqueles que estavam interessados, eles oravam e adoravam a Jesus, y recibían luz. e eles recebiam a luz. Hasta que en un momento Até que, num certo ponto, llegó una luz brillante, chega uma luz brilhante, que es el clamor de medianoche. que é o clamor da meia-noite. Muchas personas reaccionan de forma distinta ante esa luz. E muitas pessoas, elas reagem de forma diferente perante essa luz. Unos salen y rechazan inmediatamente Uns saem e logo de imediato rejeitam a luz, porque esa luz se había puesto sobre todas las personas. porque essa luz estava sobre todas as pessoas. Otro grupo la recibieron, pero descuidadamente, O outro grupo recebe a luz, mas descuidadamente, y esa luz se aparta de ellos. e essa luz se afasta deles. Otro grupo valora la luz O outro grupo valoriza essa luz y se va a unir con la compañía pequeña orante. e vai se unir a esse pequeno grupo orante, essa pequena companhia, De los cuales todos recibieron la luz. dos quais todos receberam a luz. En 1844, Em 1844, primero el Padre y después Jesús se levantan. primeiro o Pai e depois Jesus se levanta, De los que estaban arrodillados adorando a Jesús, e daqueles que estavam ajoelhados adorando a Jesus, la mayoría se levanta, a maioria se levanta, acompaña a Jesús acompanham Jesus y lo esperan. e o esperam. Jesús les da luz Jesus lhes dá a luz y les dice que lo esperen hasta que vuelva del casamiento. e dizem que devem esperar até que eles voltem no casamento. Una minoría de ese grupo no se levantó con ellos, Uma minoria desse grupo não se levantou com eles. oran al trono Eles oram diante do trono, y Satanás los engañaba. só que Satanás vai e os engana. Les da luz Satanás lhes dá luz y poder también. e também lhes dá poder. Y hace que vayan a buscar E faz com que eles vão e busquem a los adoradores de Jesús. aqueles que são os adoradores de Jesus. Uno tras otro, Um após o outro, los adoradores de Jesús os adoradores de Jesus lo abandonan o abandonam y reciben la influencia de Satanás. e começam a receber a influência de Satanás. Ok. Ese estudio tiene una parte 2 Esse estudo terá uma segunda parte, en la que vamos a leer los 2 primeros párrafos de este capítulo. onde nós vamos ler os 2 primeiros parágrafos desse capítulo Y vamos a hacer una aplicación que hizo test sobre ellos. e vamos fazer uma aplicação sobre isso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alguém tem uma pergunta?
¿O algún comentario? Ou alguém tem um comentário? Podrían mandar al grupo de Uruguay en español para poder estudiar para la próxima. Sí. Y me dicen acá, por la cucaracha, que la semana que viene es la parte 2. Então, me disseram aqui que a semana que vem podemos fazer a segunda parte. Así que esta semana mando la cita en español Então, essa semana eu vou enviar para vocês a citação no espanhol y los otros 2 párrafos también. e também dos outros 2 parágrafos para a semana que vem. A mí me llamó la atención una cosa, tú dijiste si alguien quería hacer algún Sí. comentario. Então, a mim me chamou a atenção uma coisa, Porque yo había entendido con el estudio anterior de que eran 3 grupos, pero acá, como tú lo presentás, aparentemente serían 4 grupos. O sea, yo pensé que los No. que valoran la luz... Ay, perdón, Gaby, dale. no estudo anterior eu havia entendido que eram 3 grupos, mas da forma como você apresentou aqui, eu entendo que são 4 grupos. Aqueles que valorizam a luz, Claro, yo entendía como que ese grupo era parte de la pequeña compañía. Entonces eu eran esos entendia 3 que grupos. esse grupo fazia parte da pequena companhia. Yo creo que el punto del estudio anterior es el mismo. Eu creio que o ponto do estudo anterior é o mesmo. Simplemente estamos marcando el detalle de que los que valoran la luz Mas nós estamos marcando o detalhe de que aqueles que valorizam a luz, unos ya pertenecían a la compañía orante já pertenciam a essa companhia orante, esse grupo orante, y los otros todavía no. e os outros não. Ya, puede ser, sí. O grupo se divide também em 2. Y después, ahí va, después ese grupo se divide en 2 también. Que é o grupo que também se divide em 2. ¿Alguien iba a decir algo más? Alguém ia fazer mais um comentário? ¿No? Bueno, podemos orar entonces y la semana que viene seguimos. Então, vamos orar e a semana que vem a gente segue. Dios celestial, Deus celestial, te damos gracias por este estudio que pudimos tener. te damos graças por esse estudo que tivemos. Queremos pedirte que nos puedas seguir ayudando a repasar. Pedimos que o Senhor siga nos ajudando a fazer esses repassos Diligentemente de forma diligente, toda la luz que nos das de toda a luz que o Senhor nos dá, a través de este movimiento, através desse movimento, que para que podamos valorarla para que possamos valorizá-la y experimentarla personalmente. e experimentá-la pessoalmente. Pedimos una bendición para cada uno de tus hijos Pedimos uma bênção para cada dos seus filhos e hijas e filhas en este sábado. nesse sábado. Oramos en nombre de Jesús. Oramos em nome de Jesus. Amén. Amém.